Saúde agora, o Instituto Adolfo Lutz confirmou nessa semana o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente é um homem de 41 anos que viajou à Espanha, o segundo país com o maior número de casos da doença. Ele foi colocado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Nesse momento, ele está em bom estado clínico. O Ministério da Saúde informou que 8 casos estão em investigação em todo o país. E no mundo são 780 pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E como a varíola dos macacos tem deixado as autoridades em saúde em alerta, para esclarecer as principais dúvidas, nós convidamos para participar ao vivo do TN1 deste sábado com a gente a médica virologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Camila Malta Romano. Muito boa tarde para a senhora, obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite, participar ao vivo aqui do TN1. Gostaria de começar perguntando como é transmitida a varíola dos macacos. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, a varíola do macaco, ela tem uma transmissão por contato, né? Então, o contato prolongado com uma pessoa infectada, manifestando ou não sintoma, pode ser um fator de risco para a transmissão. O CDC e a Organização Mundial da Saúde ainda estão estudando a possibilidade dessa transmissão ser também por via respiratória ou por gotículas, mas certamente o que a gente sabe agora, né, é que ela é bem menos transmissível, bem menos contagiosa do que o Covid, por exemplo. Quais são os principais sintomas, Camila? Os sintomas começam como uma virose comum, tá? Então, a pessoa vai ter febre, mal-estar. Um sintoma bem clássico que ajuda a diferenciar o diagnóstico são os linfonodos, né? Gânglios inchados. E logo após uma semana, 10 dias, talvez, começam a aparecer feridas pelo corpo. Geralmente começam no local do contato. Então, se a pessoa acabou tendo um contato íntimo, um contato sexual, você vai ter as feridas iniciando nessa região. Se for um contato de mão, de pele, a ferida pode iniciar nessa região também. Mas geralmente febre, dor de cabeça, prostração e gânglios inchados são os primeiros sintomas. Camila, a partir desses sintomas que você vem contando para a gente, as pessoas de casa precisam ficar bem atentas, né? A gente está em período de Covid-19, de dengue também, com os mesmos sintomas parecidos, né? O que me parece é que só as feridas diferenciam aí a varíola dos macacos, é isso? Exatamente, porque foi como eu falei, às vezes a gente vai ao médico e fala uma virose, né? Claro, as viroses têm uma sintomatologia muito similar no início, por isso que é tudo muito confuso. Depois você tem, claro, alguns sintomas que são bem característicos de cada uma delas, mas agora que é momento de influenza, de Covid ainda, infelizmente, dengue, então dor de cabeça, dor no corpo, sintoma respiratório pode acabar acontecendo na maioria delas, né? E na varíola do macaco não é diferente. Então, é ficar de olho, inclusive, por enquanto, aqui no Brasil, como você já mencionou, a gente tem um caso que permanece isolado. Então, a gente não tem ainda circulação comunitária aqui, como tem com esses outros vírus. Então, é possível que se você sentir um sintoma desse, muito provavelmente você não esteja com varíola do macaco. Mas é bom ficar de olho para quem vai viajar para um desses lugares que você mencionou, principalmente na Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha. No Canadá também a gente já tem mais de 100 casos registrados, Estados Unidos. Quem for viajar para um desses lugares que tem bastante caso registrado e voltar com algum tipo de sintoma sugestivo, aí procurar um órgão de saúde competente para poder fazer uma avaliação. Como as formas de transmissão, algumas ainda estão sendo estudadas, né? Como que a gente pode prevenir a varíola dos macacos? Ainda está em discussão, como eu falei, se existe ou não transmissão respiratória, né? O que a gente sabe é que mesmo que exista, precisa de um contato prolongado com a pessoa. Então, pessoas que moram na mesma residência ou casais têm uma chance maior de pegar por essa via. Já houveram casos comprovados em outros surtos por esse vírus de transmissão via respiratória. E pela rapidez que o vírus está se espalhando, é possível que sim, seja uma via também. Como a gente ainda está tendo que usar máscara por conta da Covid, é claro que em muitos lugares já está liberado o uso em lugar aberto, mas é sempre bom prevenir, é possível que a máscara seja recomendada também para a prevenção deste vírus da varíola agora. Mas ainda está em
questionamento isso. Certo. E quais são os tratamentos que nós temos disponíveis aqui no Brasil hoje? Então, o lado bom e o lado ruim, né, da varíola do macaco, que ela é uma doença autolimitante, né? Você não tem um antiviral ainda específico para ela, tem vários em estudo, tem alguns já que se provaram eficazes, mas a gente não tem nada muito específico. Então, isolamento e tratamento das lesões, dos sintomas, é o que é adotado geralmente. É uma doença de curso benigno, tanto que no mundo a gente já tem mais de 1.470 casos registrados, tá? Mas nenhuma morte. Então, esperar, se isolar, tratar os sintomas e, nesse momento, evitar qualquer tipo de contato com outra pessoa que seja suscetível, né? Então, se você tiver algum sintoma sugestivo, tem que ficar isolado e ser assistido para controle de sintomas e de qualquer outra manifestação que possa vir a ter. E com relação à vacina, nós fomos vacinados, né, há um bom tempinho atrás, aquela marcona no braço, né, que a gente tem. A gente continua imunizado, Camila, ou não? Provavelmente sim, tá? É uma vacina que dura a vida inteira, mas... E ela tem, em teoria, ela tem mais de 85% de chance de prevenir a infecção por varíola do macaco, tá? 85 não é 100 e nenhuma vacina é 100% também. Então, assim, a gente tá até aqui com uma proteção boa. Porém, para contato muito próximo, é possível que essa vacina ela comece a ter uma eficácia um pouco diminuída após 10 anos, ou seja, a gente está protegido, mas dependendo de como for o curso dessa epidemia, né, dessa pandemia agora que já está se espalhando pelo mundo, é possível que se inicie sim um outro ciclo, uma outra proposta para vacinação, isso ainda também está em estudo, mas quem foi vacinado, né, antes da década de 80, que nasceu antes da década de 80 e está vacinado, em tese está protegido sim. Camila, muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos, um bom sábado e até a próxima.